advogado em Libras é trazer esse mundo jurídico, né, essas leis, essa burocracia toda para Libras, né, para a gente traduzir, para trazer para a comunidade surda, né, para que tenha um melhor entendimento, para que eles possam, né, ser protagonistas da sua história, né, para os surdos receberem essas informações e serem quem eles quiserem ser, né, como fala o nome do nosso evento. Então, eu trabalho para isso. E nessas condições, assim, eu quero citar, né, situar vocês, né, sobre as pessoas com deficiência no Brasil, sobre os surdos, e para isso eu trouxe assim, alguns números, tá? Esse número é um número do IBGE ainda de 2010, né? É um número bem antigo, né? Mas aí, o que ele traz? Que no Brasil a gente tem mais de 45 milhões de pessoas com deficiência. Né? É muita gente, representa aí cerca de 24% da população brasileira, né? E nesse âmbito, assim, os surdos representam 10 milhões. Né? É muita gente, são muitos surdos. Só que ainda se confunde esse número, né? Não sabe se é um surdo que é o passar da idade, que vai perdendo um pouco a audição, ou se é o surdo que utiliza Libras, né? A língua brasileira de sinais. Então ainda tem um pouco dessa dúvida, né, neste número. Como eu mostrei para vocês, esses 10 milhões representam 5,1% da população de surdos no Brasil. Então tem muita gente, né? A cada 100, a gente sabe que pelo menos 5 são surdos. Né? E o que chama muita atenção, né, para que a gente possa entender, destes 9, 10 milhões, 2 milhões são surdos que têm a sua audiometria severa, né, a capacidade, né, a deficiência auditiva no grau máximo, severo, ou seja, profundo. Né? E aqui no Rio Grande do Sul, como é que funciona? Né? Vamos ver no Rio Grande do Sul, falar São Gabriel também. Né? Então, no Rio Grande do Sul, né, em 2010 foi levantado esse número, são aproximadamente 617 mil pessoas com uma deficiência auditiva. Né? Então, a capital, ali, Porto Alegre, tem aproximadamente 80 mil. Né? Depois vem Caxias do Sul, que é a terra da Aline, nossa tradutora intérprete, né? Onde tem aproximadamente 26 mil pessoas com essa deficiência auditiva. Né? E São Gabriel, na última pesquisa do IBGE, apontou 1.039 pessoas com deficiência auditiva. Né? Eles podem ser surdos que utilizam Libras, misturado com as pessoas que têm mais idade, que vão perdendo a audição com o tempo. Então, esse número, que nem eu falei para vocês, ele não é muito claro, mas é um número oficial que trouxe para o IBGE. Né? Então, estou dividindo aqui com vocês para que a gente entenda todo esse número. Né? No Rio Grande do Sul, a população é um pouco maior que a média do Brasil. Né? Então, são 5,76% da população. Né? Estima-se aí 10 milhões de surdos, né? Pessoas com deficiência auditiva aqui no estado. É muita gente. Né? Só para que vocês entendam um pouquinho mais, né? Eu sei que São Gabriel faz um trabalho muito bacana também com as pessoas com deficiência, então a gente vai tentar enxergar um pouquinho isso, né? A Prefeitura, a Secretaria e a Secretaria de Educação também. Então, com as pessoas com deficiência, né? Para que a gente possa entender como é que acontece, né? A divisão é praticamente assim, né? A grande maioria, 18%, tem deficiência visual, né? Depois vem deficiência motora, auditiva, e aquele 1% com deficiência mental ou intelectual. Né? Em São Gabriel, não deixa de ser um número assim também. Né? Então, quando a gente fala de deficiência auditiva, a gente vê que 1% da população não consegue, de modo algum, escutar. Né?
depois 15% não tem grande dificuldade, né? E a maioria, 84%, eles têm alguma dificuldade. Né? A gente não sabe se é surdo, se tem problemas, se tem deficiência auditiva de grau leve, então a gente não tem esse número ainda muito claro. Mas isso é só para ilustrar, né, para que a gente possa entender, né, de que público que a gente está falando. Né, até dia 21 foi o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, né, 21 de setembro, e a gente está no Setembro Azul. Setembro Azul, ele comemora, né, de certa forma, o Setembro Surdo, né, onde que dá visibilidade para as pessoas com deficiência auditiva. Né? Então, o Setembro Azul, ele traz toda essa programação. E nessa semana, uma semana muito importante, dia 26, é o Dia Nacional, né, dos Surdos, é uma lei que a gente comemora. E por isso até que nós estamos fazendo a nossa palestra nessas datas, né, 22, 23, organizada pela professora Eliane Raimundo, né? Então eu vou falar para vocês um pouquinho das leis, né? Eu vou falar sobre a lei de Libras, que é muito importante, sobre a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né? Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Também vou falar um pouquinho sobre a Lei dos Tradutores e Intérpretes, que está na colega minha aqui, né? Então, o tradutor intérprete é uma profissão muito importante para a comunidade surda, né? Além de dar apoio, ela faz esse elo de ligação entre as pessoas ouvintes e as surdas, né? Traduzindo para as pessoas ouvintes que ainda não sabem Libras, né? Tem que utilizar o profissional tradutor intérprete. Também vou falar um pouquinho sobre o BPC, que foi o pedido, né, para a gente falar sobre como é que funciona, né, o benefício de prestação continuada, que é um pedido, né, da professora Eliane, que eu vou explicar para vocês como é que funciona. Isso vem lá da Constituição, né, que dá direito aos surdos, aí, né, desempregados, que estejam dentro dos requisitos a ganhar um salário mínimo por mês. Né. Então, vamos começar com também eu quero trazer um pouquinho, assim, para que vocês entendam, né, como a gente tem bastante leis, né, muitas leis. Então, eu vou falar também um pouquinho sobre o acesso à informação, né, o direito à educação, já que a gente está falando isso em parceria da Secretaria de Educação, da Prefeitura, né, então a gente vai trazer também um pouco desse entendimento. Vamos falar um pouquinho sobre o direito do trabalho, a cultura e tudo mais. Né? Para começar, vamos falar sobre a Libras. Né? Este ano, a Libras faz 20 anos da lei de Libras. Né? Puxa, você sabe que é uma luta, né? A comunidade surda, ela vem lutando há muito tempo, né? Para conseguir que a Libras se tornasse uma língua, né, oficial dessa comunidade, né, e que ela possa também ser inserida no Brasil, né, de forma oficial, para que todos possam reconhecer. E assim foi feito. Né. Então, o número da lei, a Lei 10.436, 10.436 do ano de 2002, e este ano ela completou 20 anos. Será que mudou muito? Será que aconteceram algumas mudanças? Será que vocês viram nas escolas, durante a pandemia, nos shows, nas lives, vocês viram as janelinhas, os tradutores intérpretes, né? Vocês viram as propagandas começaram a trazer mais essa língua brasileira de sinais, né? Então a gente vai ver um pouquinho de cada, né? E o que é essa lei? Para que a gente possa entender, para também auxiliar os professores, né, para que eles possam ter algumas ideias para poder trabalhar isso em sala de aula. Quem sabe isso no futuro, né, não virar uma disciplina nas escolas, né, implementar a Libras como uma disciplina, né, na educação. Seria muito legal, né, muito acessível, mas para isso precisa de um grande movimento, né, de estudo. A Libras é uma língua muito viva, né? Então ela tem muitos sinais novos. Eu, por exemplo, hoje estou de olho aqui na Aline, porque eu também estou aprendendo alguns sinais com ela.
Eu também sei Libras, né? A gente fala Libras, mas eu também estou de olho, né, ali para aprender, né? Então, a Libras ela tem isso, né? Esses recursos, essas ideias novas. E ela foi criada justamente para isso, né? Para ser uma transmissão de ideias, né? Entre a comunidade surda e os ouvintes, né? Imagina você, até o próprio Kaique, né? No ano passado, eu convidei o Antônio, que era um ex-aluno, então ele falou, né, sobre a adaptação, falou sobre o carinho que ele foi atendido na escola, né, sobre o tradutor intérprete, sobre as professoras que acompanharam ele. Então ele fez um relato muito emocionante. E isso é muito legal, né? Porque a gente vê que o acolhimento ao aluno surdo aconteceu de forma correta, né? Com todos os cuidados que é necessário. E ele saiu, eu lembro no ano passado, ele no repórter falou, ele saiu da escola muito feliz, tanto que ele estava falando que ele conseguiu a partir daí evoluir, entrar na universidade, né? E isso foi muito legal, e ele agradeceu muito a escola. Né? Comparado a outros amigos, né, também surdos, eles falaram que tiveram muita dificuldade na adaptação, né, na falta de profissionais, né, tradutores e intérpretes. Então, muitos estudaram em escola de ouvintes e tinham que acompanhar a oralização. Isso é um absurdo, né, se a gente for pensar. Então, é necessário ter, né, essa inclusão, essa acessibilidade, né, ter um profissional, tradutor, intérprete junto para acompanhar, né, que o professor também possa fazer, né, cursos adequados de qualificação, assim como acontece em São Gabriel. No ano passado fiquei muito feliz, até foi a professora, se eu não me engano, foi a Luciane Farias, a Ana, ela até falou sobre a comissão que estava sendo feita. Isso é muito importante, gente, né? Tanto para os alunos, para os professores, porque isso é dentro do sistema educacional, né? Então isso traz, né, com que a Libra se espalhe, né? A Libra precisa disso. Então, só vou falar para vocês um pouquinho, né? Vou trazer assim, uma linguagem mais tranquila do que traz as leis, né? Geralmente esse mundo jurídico traz algumas palavras difíceis, assim, que a gente fica pensando 2, 3 vezes até entender, ou pergunta, ou vai pesquisar. Então eu tento trazer para vocês assim, um resumo mais, para que a gente possa entender, né? Às vezes até eu fico pesquisando, meu Deus, o que um juiz falou, o que o magistrado falou, o que diz essa lei, né? Que linguagem é essa? E eu tento trazer tudo isso para Libras também. Então, o que diz a lei? Que, primeiro, número 1, ela é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda. Né? E o número 2 é que o poder público, né? Tanto o serviço público, né, todos os órgãos que estão atrelados, que estão juntos, eles devem apoiar o uso e também ajudar a divulgar, né, a difundir a Libras, né, para a comunidade surda ter esse atendimento, essa acessibilidade nos órgãos públicos também. Né? E será que a gente vê isso? Né? Isso é uma boa pergunta. Né? Será que isso acontece com a comunidade surda? Né? Até vou perguntar para a Aline. A Aline é mãe de surdos. Aline, isso acontece? Não, falta muito, né? Falta, pois é. Existem as leis, mas falta muito. Aqui eu reportei no item 4 que traz sobre o sistema educacional. Né? Então, no sistema federal, estadual e municipal, a lei traz que é para garantir a inclusão, né, dos cursos de formação, em especial de fonoaudiologia. Né? Então, quem for estudar fonoaudiologia, for ingressar na universidade, na faculdade, né, vai ter Libras como uma cadeira obrigatória. Mas e os outros cursos? Por que não tem na medicina, no direito, na odonto, né, contabilidade, administração?
educação, economia, entre outros cursos que não tem, né? Seria de muito bom tom que a gente tivesse, né? É muito importante ter essa disciplina, né? E isso ajudaria com certeza a formar profissionais que atuassem nessa área assim, de forma mais acessível. Tá? Ajudaria a dar esse primeiro impulso. Tá? E uma coisa muito importante que traz essa lei de livros, para que vocês entendam também, né, o que acontece muito hoje e que a gente tenta lutar para que isso aconteça. Né? A Libras ela não pode ser substituída pelo português. Ela não pode ser substituída pela modalidade escrita portuguesa. Então, o que acontece? Quando uma pessoa está conversando com um surdo, está atendendo com um surdo, ou é no banco, ou é na polícia, né? Às vezes até acontece no INSS, que a gente vai falar também. Né? O que acontece? A pessoa não sabe, não está conseguindo se comunicar, ela escreve e dá para a pessoa. Né? Às vezes isso causa também um constrangimento, né? Porque nem todo surdo consegue ler. Né? Ele conhece a Libra, sabe se comunicar muito bem, consegue ler, mas algumas palavras às vezes são difíceis. Né? Claro, e acaba constrangendo essa pessoa. Né? Ela lê, às vezes a pessoa escreve um texto e aí tu não consegue entender. Isso acaba constrangendo a comunidade surda. Então é preciso que a gente tenha essa inclusão, essa acessibilidade, ainda mais que a lei fala que não pode ser substituída, né, pela língua escrita. Né? Infelizmente acontece isso muito na justiça, né, no poder judiciário. Acontece muito isso, às vezes, consegue ler isso aqui, então lê ali, tu assinou, então está valendo. Não, para aí, escreveu o tradutor do intérprete. Né? Na hora que for fazer o contrato, né, que assinou os papéis, tinha um tradutor do intérprete, tinha alguém acompanhando. Né? E a gente sabe que os contratos têm aquelas letrinhas pequenininhas. Né? Então é preciso ter essa acessibilidade, essa inclusão toda, né, de fato. Outra coisa que é muito importante, que é a outra lei, que é a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência. Né? A lei inicial, né, essa lei é conhecida como LPI. Né? Essa lei ela trouxe, né, ela é de 2015, ela trouxe as condições de igualdade, né, e inclusão para todas as pessoas com deficiência. Né? Então, de um lado da lei, ela traz um pouco da acessibilidade, né, do atendimento prioritário, onde as pessoas com deficiência elas vão enfrentar filas ou vão no hospital, elas têm o atendimento prioritário, né, tem que respeitar, né, seja na fila da farmácia, ou seja no hospital, tem que ter o atendimento prioritário. E do outro lado, ela trouxe bastante assuntos referentes à igualdade. Né? As pessoas com deficiência têm que ter o mesmo tratamento, com a mesma igualdade a todos, né, na população. Então, inclui-se as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né, habilitam elas para que possam retornar ao trabalho, ou que possam ter uma inclusão, uma acessibilidade, enfim, né, para que sejam respeitados, para que possam trabalhar de forma igualitária para todos. Né? E quando a gente fala dessa lei, é muito importante, porque o objetivo dela é o que todo mundo quer, né? É fazer essa promoção de condições de igualdade, de direito e principalmente de liberdade. Né? O surdo ser quem ele quer, ele precisa ter uma liberdade. Então, para isso, principalmente, ele precisa ter essa inclusão social. Né? Que é um fator determinante, né, para que ele possa exercer a profissão dele, para que ele possa ser independente. Né? Então, isso essa lei trouxe para reforçar. E o que consta além disso? Né? Que as empresas elas devem promover, né, de certa forma, tudo isso que a gente está falando, né? A igualdade e a acessibilidade. Mas de que forma que a gente faz isso? Olha, são vários recursos. Né? Então, que use a tecnologia, né? Que adapte o ambiente
Né? Mas como é que é adaptar? A pessoa construir uma rampa e a pessoa que for caminhante, ela sobe a rampa? Né? Não, a adaptação é trazer, por exemplo, um tradutor intérprete para uma reunião, se tem um funcionário que é surdo, né? Ou também tem um leitor para fazer alguma descrição para a pessoa que for cega. Né? Então, tudo isso é muito importante. Né? E trazer essa acessibilidade, mas não adianta só dizer, nossa empresa é acessível, tem uma... É fazer acontecer. E o que eu vou falar quando a gente fala em educação? Né? A lei ela traz isso e ela reforça uma premissa que é muito importante. Né? Por exemplo, a inclusão escolar ela traz, assim como foi feito nessa escola aí, como o Antônio narrou um tempo atrás, no ano passado, né? Tem que ter a figura do tradutor. Se hoje temos alguns professores que são bilíngues, né? Professor que sabe matemática em Libras, professor que sabe biologia em Libras, mas tem muitos que ainda não estão. Né? Então eles são acompanhados pelo tradutor intérprete para que a aula possa ser, né, em conformidade com o seu entendimento. Então a lei ela destaca isso, né? É necessário. Né? E isso deve ocorrer nas escolas, né? Estadual, municipal, federal, particular, pública, nas universidades também, nesse mesmo âmbito, né? Particular, pública. Então tem que ter, e aí a figura ilustra, né? O aluno está sentado ali, tem mais outros dois alunos, tem a professora e o tradutor, que vai traduzir tudo que a professora está falando, para que o aluno surdo consiga. E o mais importante disso tudo é que não pode se cobrar nada. Né? Isso é de graça para o aluno. Quem tem que fornecer isso é a instituição de educação. Né? E para isso, o Rio Grande do Sul hoje tem 13 escolas, né, para a comunidade surda específica. Infelizmente, a gente teve fechamento da escola Concórdia, né, a escola Concórdia. Triste, fechou no ano passado. Então, outras escolas estão enfrentando algumas dificuldades, né? E é preciso cobrar disso. Né? Então, há ainda muito a que se fazer, né? Porque a escola, que não é especial para alunos surdos, ela também pode adaptar, né? E trazer a figura do tradutor intérprete junto com os professores, né? Está feita a inclusão. Quando a gente fala também, né, inclusão, não se esqueçam, né, que tem a cultura, o esporte, lazer, turismo e tudo mais. Né? E vocês viram, né, que tudo começou a ganhar assim, um formato mais acessível para a comunidade surda. Né? Ou seja, como é que a gente faz? Como é que o surdo faz? O surdo vai a show? Né? Claro que sim. Né? Inclusive agora pelo Rock in Rio, teve um surdo lá que se destacou, né? O Léo Castilho, ele acabou interpretando uma música. Né? Então, é óbvio que vai a show, mas para ir a show precisa ter acessibilidade, né? Precisa ter um tradutor intérprete. No teatro, a mesma coisa. Né? É necessário as legendas no cinema. Né? Tem o Diário de Fiorello, que é uma criança, tem 7 anos, ela é de Pelotas, aqui dela. Ela é bem conhecida, o Diário de Fiorello. E ela estava lá nas férias escolares, e ela foi assistir um filme, ela e a irmã mais nova dela, que era um desenho, e chegou lá e não tinha a legenda para ela. E ela é surda. Então, ela reclamou com razão, né? Como é que ela faz para se divertir? Ela também tem direito a ir ao cinema. Né? Então, é muito importante que vocês entendam, né? Os locais, a gente começa a ter os olhos, assim, começa a notar que as coisas estão mudando, mas ainda falta, né? Ainda falta bastante. Então, ainda a lei ela traz tudo isso, né? A
atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas, para quê? Para que o surdo, né, e as pessoas com deficiência, elas possam exercer o seu trabalho, né, para que elas possam ser incentivadas a isso. Né? Então, recentemente teve agora um evento cultural de nível mundial, né, que foi a Surdo-Olimpíadas. Né? Onde que a Guilherme estava lá, que queria vir aqui comigo, ela estava lá, os filhos dela, os apresentadores. Por quê? Porque as Olimpíadas a gente conhece, que é o evento mundial, com os atletas do Sul. Tem a Paralimpíadas, né, que é um evento que acontece posterior, junto, né, utilizando os mesmos locais, estádios. E tem a terceira, que é a terceira maior evento do mundo, que é a Surdo-Olimpíadas. Né? Porque eles não participam da Paralimpíadas porque tem essa divisão, né? Porque eles não têm dificuldade de locomoção, não tem isso. Então eles têm uma própria dele. Né? Então a Surdo-Olimpíadas ela foi criada vai fazer 100 anos, né? Começou na França, e a gente teve a primeira vez na América Latina. E foi lá em Caxias do Sul, na cidade da Lima. E contou com mais de 77 países, né? Entre participantes e atletas foram quase 7 mil pessoas, é muita gente, foi muito legal, uma experiência bacana. Eu estive lá olhando, aprendendo muito, né? Lá se usou a língua de sinais, que é internacional, que é o gestudo, né? Vocês podem ver, é uma língua também que é bem legal, tem que estudar bastante. Eu aprendi poucos sinais, assim, né? O sinal da pessoa, porque aqui na língua brasileira de sinais a gente usa sinal, né? E daí a pessoa fala, meu nome é tal, né? O meu sinal é esse, então o meu nome é Jorge e o meu sinal é esse. Internacional, o sinal de sinais era esse, né? Então era muito legal, a gente queria saber o local, o país da pessoa, né? Então tinha muitas nacionalidades e diversas culturas, né? Então foi um aprendizado muito legal. E com isso a gente pode ver assim, como está sendo promovida, né, essa inclusão da comunidade surda e a nível mundial. Então foi a primeira vez na América Latina, em Caxias do Sul, e esse evento foi muito importante, foi bem representativo, né? Porque passou a pandemia, a gente teve 2, 3 anos com a pandemia, ainda a gente está, né, com a pandemia, mas agora, graças a Deus, com as vacinas, com tudo mais, a gente conseguiu equilibrar um pouco as coisas, né? Mas os cuidados ainda são, né, evidentes. Então, o que acontece? Ao aguardar bastante, esse tempo foi realizado as Olimpíadas e foi muito legal. Né? Um evento assim, muito legal. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o BPC, né, que foi dos assuntos solicitados, né, e eu vou explicar de maneira bem rápida, passo a passo, como é que se faz e o que é isso, né, o BPC. BPC é o benefício de prestação continuada, né, é de origem do governo federal, onde que as pessoas com deficiência ou os idosos maiores de 65 anos eles têm direito a um salário mínimo, né? Desde que eles se enquadrem nesses requisitos básicos aí, né? Quais são esses requisitos? Só para vocês entenderem, né? É a pessoa que não conseguiu emprego, está desempregada, né? Que tem a renda familiar de um quarto ou 25% de um salário mínimo, né, por pessoa. Então, se ela mora sozinha, está desempregada, ok. Mas se ela tiver outras pessoas da família, preciso calcular tudo, os rendimentos de todo mundo, fazer uma divisão pelo número das pessoas, tem que ser menor que 25% do salário mínimo. Né? Quem pode receber essas pessoas com deficiência, né? Os surdos, enfim, e os idosos maiores de 65 anos que não possuem renda. Né? E depois fazer a inscrição no INSS e aguardar para fazer as perícias, né? As perícias juntos ao INSS. Né? Como é que funciona? O primeiro passo, a gente deve procurar na prefeitura
todas as prefeituras elas têm o CAS, né? Que é o Centro de Referência à Assistência Social. Né? Então, precisa-se lá no CAS preencher o cadastro único. Né? Se vocês forem ver os jornais do Brasil, na TV, passam que esse ano aí, muitas pessoas estão na fila, né? Porque é um desemprego enorme. Então, muita gente fica na fila para poder preencher o seu cadastro único, né? Porque se enquadram nessa solução. Até porque o cadastro único serve para outros benefícios, né? Bolsa Família, Auxílio Brasil, enfim, tem outros benefícios que a prefeitura concede e que as pessoas precisam ter o cadastro único atualizado. E para o BPC, tem. Né? Então ela precisa ir lá, preencher o cadastro único, ela tem que levar os seus documentos, né, que é muito importante, carta de identidade, ela tem que levar certidão de nascimento, ela tem que levar toda uma série de documentos como carteira de trabalho, atestado médico, né, se for surdo, tem que provar surdez, né, e tudo mais. Isso, ela vai, ingressa e tem que entrar no mesmo INSS. Né, e lá ela pode solicitar o INPC. De forma autônoma, ela chama suas ilhas, faz o cadastro no INSS, preenche os dados no INSS, inclui lá os documentos, todos aqueles já listados anteriormente, e nisso ela consegue solicitar. No meu INSS vão ser marcadas duas perícias, né? Então a primeira perícia médica para provar que a pessoa é surda, né? Qual é a licença dela, então ela vai lá conversar com o médico do INSS mesmo. Esse período vai avaliar. E depois ela vai passar por uma entrevista na perícia social, com assistente social, onde ela vai trazer um pouco do dia a dia dela, né? Como é que é a família, se torna sozinha. A partir daí é só aguardar a aprovação. Se for aprovado, vai receber um cartão e vai ter direito a um salário mínimo por mês. Hoje de 1.212. Então ela vai receber um salário mínimo por mês referentes ao benefício. E a cada 2 anos precisa renovar. Né? A novidade também agora é que se ela quiser trabalhar, ela pode trabalhar. Né? Então, as pessoas ficam, mas pode trabalhar pelo BPC? Que dúvida. Sim, pode. Mas o que é isso? Isso se chama auxílio inclusão. Muda o nome do BPC para auxílio inclusão. Né? Então muda para auxílio inclusão. E o auxílio inclusão, ela tem que começar a trabalhar com salário de até 2 salários mínimos, né? Não pode ser mais, senão ela perde. E o que ela vai receber junto de benefício? 50% do BPC. Então ela tem o BPC, começa a trabalhar, vai receber 50% do BPC, mais o seu salário na empresa. Né? Então vai recebendo isso até formar. Né? E se ela for demitida, o que acontece? Né? Ela volta a receber os 100% do BPC? Sim, mas precisa fazer tudo de novo. Precisa fazer os cadastros, fazer as novas perícias, fazer tudo novamente. E até eu estou mostrando para vocês, esse é um dos vídeos que as pessoas mais assistem no canal. Né? Eu tenho um canal, que é o canal do Advogado Libras, e esse é um vídeo que muitos surdos, né, pelo Brasil todo acabam acessando. E nessa circunstância eu explico tudo em Libras. Tá? Falando em canal de surdos, eu aproveito aqui para convidar vocês para assistirem o canal Vissurdo. Né? Ali ele sabe bem de quem é. É do André e da Tainá. São 2 influencers surdos, gaúchos aqui do Rio Grande do Sul, onde eles fazem diversos vídeos sobre o cotidiano, né, da vida dos surdos. É muito legal. Então eles passam por cada coisa, que é muito legal. Vocês vão ver também, eles fizeram uma cobertura muito especial nas Olimpíadas. Né? Acessem lá depois no YouTube e façam uma pesquisa de surdos. Né? Para achar o Andrei e a Tainá. Né? É muito legal. Eles estão no Instagram, no YouTube, no Facebook também. E já que a gente está falando em leis, assim, eu quero trazer mais um pouquinho, né, de leis para que vocês entendam, né, que as pessoas com deficiência elas têm alguns direitos. Por exemplo,
Concurso público, né? Quando a gente fala em concurso público, 5% é destinado às pessoas com deficiência. Né? E as vagas de empresas, né? A vaga de emprego nas empresas, como é que funciona? Tem lá uma porcentagem, né, que é destinada, né, a cada determinada quantidade de funcionários, existe uma porcentagem que é de pessoas com deficiência, ou seja, de 2 a 5% são reservados às pessoas com deficiência. Outras coisas também, né, que a gente já falou, que é a matrícula, né, obrigado a qualquer escola aceitar os alunos, né, com deficiência, surdos, enfim. Eles têm isenção do imposto de renda, que é bem importante, né, pessoas que trabalham, etc. Né, o seu salário, eles têm esse desconto no imposto de renda. Outras coisas que são muito importantes que a gente tem que frisar aqui é o surdo, ele pode dirigir. Vocês acham que pode dirigir um surdo? Claro que pode, né? Sim, tem ali a letra específica, né? Que vai lá junto, vai ganhar a letrinha X, tal, a letra que vai ser tipo. E até mais dizer para vocês, tem surdo piloto de avião. Você sabia? Lá nos Estados Unidos tem o João, que é brasileiro, né? O João Avião. Quem quiser olhar também nas redes sociais dele, o João Avião, ele é piloto, né, de avião e ele é surdo. Né? Ele conseguiu operar algumas regras da ANAC, que é a agência que cuida disso, né, que regulamenta isso, e ele pilota avião. Né? Os surdos têm direito ainda ao passe livre, né? Muito importante também as pessoas com deficiência que a gente vê, né, em supermercado, em várias lojas, né, as vagas do estacionamento para as pessoas com deficiência. Né? É muito importante, é uma luta, né, que se vive tempo. Também tem agora uma nova lei que surgiu, muito bacana, que é o desconto do IPI, né, para quem vai comprar carro novo, né, só carro novo. As pessoas com deficiência já tinham, agora incluiu junto os surdos, né, que podem comprar um carro novo com desconto de 30%. Só que cada fábrica tem 1 ou 2 modelos, né, com esse desconto de 30%. Eles vão lá, escolhem qual é o melhor para eles e podem comprar. É um bom desconto. Né? E agora, já que a gente está falando de tudo isso, eu quero, já encerrando, estamos encaminhando para o final, quero falar para vocês sobre a importância da Libras. Né? A gente está falando bastante aqui, né, desse mundo, né, dessa cultura dos surdos. Então, eu vou dizer para vocês, vocês sabiam que quem ganhou o Oscar este ano foi um filme trazendo a cultura dos surdos? Pois é, foi Coda. Né? Coda. Aqui no Brasil foi traduzido como do ritmo do coração. Mas Coda, quem quiser saber, né? Children of, ou seja, são os filhos das pessoas com deficiência auditiva, né? Children of Deaf. Então, Coda é o nome que se dá aos filhos, né, das pessoas que os pais são deficiência auditiva, ela nasceu ouvinte, ela é Coda. Então, esse filme ganhou um Oscar. Melhor que isso também foi o Troy, que ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. Ele é surdo. Né? Então, o surdo ganhou o Oscar esse ano. O filme que trata sobre surdos ganhou um Oscar esse ano. A Marli, que também fez esse filme, ela já tinha ganhado um Oscar. Ela é atriz, bem conhecida, ela é surda. E ela ganhou um Oscar em 88. Né? Então, é o segundo Oscar na comunidade surda. Né? E não para por aí. Os desenhos também estão com tudo. Né? Aqui no Brasil estreou A Mim e a Mãozinha. E a Mãozinha, ela fala uma história de uma menina com deficiência auditiva, né, que passa por algumas peripécias. Mas não é só isso. Olha o Mickey lá, o Mickey fazendo o sinal. Né? Vocês sabem que sinal é esse? Então, esse é um sinal que, posso dizer, né, ele é um sinal mundial, né, do I love you. Né? Eu amo você, que é I love you, que é o Y, né? O L. O I junta tudo numa mão, fica I love you. Por isso que todos os surdos, né, quando vão se despedir ou querem se remeter a alguém, I love you. Né? Por exemplo, a Aline faz com os filhos dela, mas os filhos dela estão sempre fazendo para ela. Eles passavam para ouvir nas Olimpíadas de Caxias lá, de longe já se dava um oi. Eu te amo,
E era isso, então o Mickey não ficou para trás. E nisso a turma da Mônica também lançou, né, uma personagem surda, que é a Sueli. Né? A Sueli, ela é sensoritiva, surda e utiliza a língua de sinais. Né? O Maurício de Souza ele já tinha um personagem que era um Humberto também, né, que ele era surdo, então eu lembro que eu adorava a Luiz, né? Então eu já sabia que tinha um Humberto, que dessa vez eles criaram a Sueli, que é surda. Né? E não para por aí, né? Os brinquedos, né? Vocês têm ideia, a Barbie lançou mês passado a primeira boneca com deficiência auditiva, né? Que vem com o aparelhinho. Né? Muitos surdos falam, ela representa, outros não, falta algumas coisas para adaptar, mas é um movimento para. E não fica para trás, né? Em seguida já veio a primeira, já vi uma outra boneca surda, quem sabe, uma retrasada, e a Barbie entrou nessa onda. E não é só isso, também tem os biscoitos, né? O passatempo, o biscoito da Nestlé Passatempo, vem com os desenhos, né, na bolacha. Então esse ano a temática é Libras, né? E ali já vem com tudo, né? Então as crianças que gostam do biscoito, eu acho que já olham ali já tem uma curiosidade para aprender Libras, né? Vocês podem ler, né? Porque eu quero. E quando a gente fala de livros, olha lá, tem os fotinhos ali da Sul-Olimpíada, da delegação brasileira, que ganhou muitas medalhas nessas Sul-Olimpíadas, na natação, no judô, né, no futebol. Ali tem alguns atletas surdos que são conhecidos nacionalmente, né? E tem ali a nossa querida Stephanie, que ela jogou futebol profissional no Palmeiras no ano passado, né? Então ela participou do Campeonato Brasileiro. A Stephanie, a camiseta do Vasco lá atrás, né? Em setembro do ano passado, eles fizeram uma campanha em Libras, né? Com patrocinador. Né? O próprio time do Grêmio também trouxe um jogador que é surdo, né? Ele é da categoria de base do Grêmio. E lá no cantinho ali, está a Ivete Sangalo, né? Uma cantora. Durante a pandemia, a gente estava todo mundo em casa assistindo as lives e olha o que ela fez. Ela deu um beijo ali numa figura que é a tradutora intérprete, né? Para vocês saberem o tamanho da proporção que se ganhou. Né? Então, quando tinha os shows na pandemia, né? Às vezes as lives duravam 1 hora, 2 horas, e tinha essa janelinha do tradutor intérprete que começou a ficar famosa, que deveria já ser uma obrigação, né? Deveriam ter todos os canais, todos os programas, né? Mas aí a Ivete Sangalo viu que a tradutora intérprete ela estava roubando a cena, porque além de traduzir, interpretar, ela estava dançando, ela estava trazendo essa coisa. A Ivete Sangalo, a produção dela, consequentemente, avisou, disse, olha, a tua tradutora intérprete está chamando a atenção. Né? Então a Ivete foi lá e tentou dar um beijo nela, porque é uma câmera sobreposta à outra. Então ela está na janelinha e a Ivete foi lá e deu um beijo na tradutora intérprete. E chamando a atenção, né? O tamanho da importância da inclusão para tudo isso. Né? E esse é um ano muito importante, né? Um ano eleitoral. Né? Vocês sabiam que também os urnas eletrônicas vão trazer essa acessibilidade completa esse ano, além dos fones de ouvido, para autodescrição, né? Trazer já as teclas em braille, e agora vai ter o tradutor intérprete na telinha, né? Para ajudar a auxiliar de alguma forma o surdo, né? Será que vale a pena? Não, tem alguns que falam, mais ou menos não precisava, precisa antes, né? Para chegar no local a gente precisa de informações. Mas enfim, está aí, né? E a outra coisa que eu quero deixar para vocês são recomendações. Olha ali, agora sim, está ali os filhos da Aline, que eu tanto agora sou fã do Andrei e da Tainá, são esses que estão bem no meio. Eles têm um canal por Vissurdo, né, para que vocês acessem, procurem no YouTube, no Instagram, no Facebook, vocês vão ver, é muito legal, vale a pena, eles trazem o cotidiano da vida surda, né? Como é que é a vida deles, o que eles estão fazendo, como é que eles conseguem, né, neste mundo que falta acessibilidade. Né? Do lado deles tem os outros, né? Tem o Isaac, que é lá de São Paulo, tem o Léo Vitorino, o Léo Castilhos, né? Os dois, né?
E também tem a Stephanie, que é jogador de futebol. Eu recomendo a todos vocês que procurem eles, vão lá nas redes sociais, aprendam um pouquinho, né? Muitos deles ensinam como é que é a cultura surda, né? Então, os surdos podem ser quem eles quiserem, né? E nada sobre eles sem eles. Então, é preciso ter eles sempre juntos, né? Para que vocês possam, né, saber sobre a vida, sobre a cultura, sobre tudo. Então, não esqueçam lá da Andrei, o Andrei da Tainá, ali o sinal do Andrei é esse aqui, e o da Tainá, esse aqui, né? Então, são muito queridos, eu tive a honra de conhecer eles lá, conversei, são espetaculares, são umas pessoas queridas, filhos da Aline, que é a nossa doutora intérprete hoje, minha colega aqui, estamos juntos, e que vocês possam saber. Às vezes a Aline aparece nos vídeos lá também, né, Aline? A Aline aparece dando bronca ou explicando para eles. Teve uma matéria muito legal de alguns anos atrás que saiu sobre o cachorrinho surdo que eles tinham, né? Ele é ouvinte, desculpa, o cachorrinho é ouvinte e aprendia comandos de libras, né, dos surdos. Então era muito legal, né? Como é que é o nome do cachorrinho, Aline? Bela. A Bela. O sinal da Bela é esse aqui. Então a Bela, ela correspondia lá pelos sinais. Muito legal. Depois vocês procurem lá no canal deles para ver como é que essa relação com eles até o cachorrinho é muito legal, muito curiosa, assim, muito bacana. Né? E pessoal, eu deixo aqui nas redes sociais também, quem quiser saber mais sobre o projeto de Jornalismo Libras, eu trago aí esse mundo jurídico todo traduzido para Libras, para que a gente possa também fazer a inclusão e acessibilidade a todos os surdos aí, tá? E poder acessar a Jornada Libras. E meu agradecimento a todos, em especial ao professor Elaine, né, aos tradutores, hoje a Lívia, querida, que honra para mim ter a Lívia. A Lívia é uma das, além de tudo, ela é mãe de surdos, né? Então ela tem uma história muito bacana e é uma honra para mim ter a tradução junto com ela, né? A professora Luciane Faria, no ano passado, que fez aquela fala muito legal, tem uma comissão de estudos muito legal, a professora Lígia, Início, Janete, Renata. Eu comecei a acompanhar os professores, porque eu fico muito feliz, né? A Rosane, Clarice, o vereador no ano passado também que deu uma fala muito legal, o Pepe, né? A escola Menino Jesus, Caribe, a secretaria, em especial na Secretaria de Educação, também os professores que estão presentes aí, e essa comissão de estudos de Libras, né? Eu fiquei assim, acho que ali também, quando a gente vai participar, né, dos eventos, e eu sempre pergunto, né, o que está sendo feito? Então, eu fiquei muito surpreso, muito feliz, meus parabéns pela Prefeitura, pela Secretaria de Educação de São Gabriel, porque vocês estão bem à frente do tempo. Né? Quando a gente vai em outros locais, sequer tem alguma movimentação, ou só se fala nesse assunto em épocas pontuais, né? Lá eu fiquei muito feliz, ainda foi feito, né, eu me recordo muito bem, eu estava assistindo, né, era o último dia, eu acho, do ano passado, né, do terceiro seminário educacional sobre os surdos, falando sobre criança, e lá eles falaram, não, a gente tem um grupo de estudos, inclusive, incluindo os professores. Isso é muito legal, eu fiquei bem emocionado com isso, eu acho que é um exemplo de referência para que vocês possam até ser para outras cidades aqui no estado, né, que a gente precisa. Né? Nessas andanças, assim, que eu vou indo, eu vou perguntando, né? Eu tenho muita curiosidade, assim, o que vocês estão fazendo? Tá? E geralmente, a gente está querendo implementar, quer fazer, tem que começar, né? E eu vi, né, nas palavras da professora Luciane, a professora Luciane Faria, eu acho que é fonoaudióloga, que ela estava falando sobre isso, né, que já foi implementado, já estão indo lá, estão aprendendo, e no final eu fiquei muito surpreso, porque foi um show espetacular, né, os professores, mas depois eu falo mais, né. Eu queria agradecer, muito obrigado a Aline, muito obrigado, para mim é uma honra, né, eu adoro um excelente profissional, tua família também é muito, eu respeito muito e sempre sigo. Né? Então, pessoal, eu agradeço,
né? Espero poder ter colaborado com vocês, né, para que a gente faça desse seminário assim, um dia muito importante de boas reflexões, para que a gente possa trazer sempre a todos aí essa nossa luta, né, com Libras, com a comunidade surda, né, com o surdo ser o que ele quiser ser. Né? Essa é a parte mais importante de tudo. Né? Obrigado. Dr. Jorge, mais uma vez, o meu muito obrigado ao senhor, à professora Eliane, que está falando, agradeço. E quem quiser, não esqueça de acessar o Vissurdo, que é o canal, né? Sim. Vissurdo, como são os filhos da Nina, Tainá e o Andrei. Também, quem quiser ver lá um pouco do meu trabalho, advogar em livros, a gente está junto, né? Fazendo um pouquinho. Mais uma vez, a gente assim, contou com a sua participação, que é fundamental, e o senhor é um parceiro, já faz parte aqui da nossa equipe, né, do seminário, já é convidado desde sempre. Se tiver alguma pergunta, algum questionamento, se quiser falar, certo, à disposição. Certo, então assim, eu quero agradecer muito a sua participação. Nós hoje estamos com os alunos aqui da Escola de Santa Maria, da Escola Kozer. São alunos da Escola de Alunos Surdos. Não sei se o senhor está ouvindo. Acho que ele não está lhe ouvindo. Está ouvindo? A Aline pergunta para ele se ele está me ouvindo, faz favor. Nem ela está ouvindo. Aline, está me... Aline, está conseguindo me ouvir? Esse aí? Não, o microfone dela está fechado lá. Oi. Agora estão ouvindo. Está conseguindo me ouvir? Aline, conseguindo me ouvir, Dr. Jorge? Tá bom. Então, quero agradecer a presença do senhor, a sua participação, sempre muito importante para nós, sempre vem com as colocações muito corretas, muito apropriadas para aquilo que nós precisamos. E desejar, né, nosso convidado sempre nos nossos eventos. E queremos ver o senhor aqui presencialmente, né? Porque, se Deus quiser, dessa vez não deu, mas na próxima, se Deus quiser, queremos o senhor aqui. Nós estamos aqui com os alunos e professores da Escola Kozer de Santa Maria. Eles nos deram a honra da presença deles, estamos muito felizes fazendo essa integração, né, com a escola de lá. E eles vão passar o dia aqui conosco. E também temos a Maria Esther, né, que é a nossa técnica, maravilhosa, que fez uma palestra ontem divina. E, então, assim, a cada ano a gente está conseguindo agregar mais pessoas nessa causa. E com todas as nossas dificuldades tecnológicas, né, de cidade do interior, nós estamos conseguindo fazer as coisas funcionarem. Então, agradecemos imensamente a sua participação e a participação do pessoal aqui presente. Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? A única recomendação que estou pedindo aqui é que o senhor venha pessoalmente no próximo. Tá, então, muito obrigado, doutor. Desculpa a gente ter começado atrasado, mas é que foi problemas técnicos, tá? Só temos a lhe agradecer, que o senhor tenha muito sucesso na sua vida e que o nosso projeto siga adiante. Obrigada.
Agora, pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo para o coffee break. Tá? Eu peço que o pessoal, nossos convidados, as meninas vão conduzir vocês até o refeitório, tá? Por favor. Ela é professora. Aline, nós vamos ter um intervalo agora de 15 minutos, tá? E depois a gente retorna com a apresentação do pessoal de Santa Maria.